Esses spoilers do capítulo 98 de Shimatsu no Valkyrie com certeza fizeram história, com diversas revelações, tanto da lore como dos personagens que vão lutar na 11ª rodada, e principalmente vocês fãs, voltando a ler o mangá cada vez mais e participando da comunidade. Então vamos logo começar a falar sobre os spoilers completos no capítulo 98 de Shimatsu, que começa contando um pouco mais sobre a história do Jin, mas não detalhadamente, sobre como ele era um deus sem nome, mas que com poder e sabedoria do primordial, ele se tornou o Supremo Senhor Odin. Mas o mais interessante desse momento no início é que ele mesmo fala que faltam apenas mais 2 vitórias para que ele consiga o seu tão sonhado objetivo de reviver os primordiais, falando que ele já possui os 4 tesouros da calamidade sendo revelados saindo do seu corpo. Mas o Nostradamus e o Sigurd, ainda no Tártaro, falam que as informações que eles liberaram são apenas a ponta do iceberg, mesmo sendo informação demais para Gol processar naquela cabecinha dela. E ao revelar que o Odin já tem os 4 tesouros, o Nostradamus completa que não é assim tão simples alguém reviver os deuses primordiais, e que ele entendeu tudo isso através de livros antigos proibidos, como aquele livro de Gornir, e anotou tudo no seu caderninho com o nome de Almanac, falando que o selo que está mantendo os primordiais é muito forte e não pode ser quebrado apenas pelo poder dos 4 tesouros da calamidade, e que faltam mais 2 oferendas ou 2 sacrifícios, para que consiga fazê-los voltar à vida. E eu não tenho com certeza se sacrifício ou oferenda é a tradução mais certa, mas deixe nos comentários qual a melhor opção. E voltando para o assunto, o Nostradamus fala que o Odin precisa fazer essas 2 oferendas, a primeira sendo a água da vida e o segundo, o vaso primordial, revelando que a água da vida, na verdade, é a energia vital dos seres humanos, mas não apenas de uma dúzia ou 30 humanos mais ou menos, porque ele diz que encontrou um poema, como aquele que o Bill não entendeu direito vários capítulos atrás, dizendo que quando Midgard for destruída, a fonte de Urd será preenchida com a água da vida, e o estrondo de Yggdrasil começará novamente. E apenas algumas informações a mais aqui que eu achei como referência. Essa fonte de Urd é um dos poços da árvore da vida Yggdrasil na mitologia nórdica, e esse poço especificamente é o que leva ao mundo inferior, o Niflheim, que é exatamente para onde as almas dos humanos derrotados no Ragnarok vão. E também que foi nesse poço que as Nornas, que tecem o destino da humanidade, nasceram, significando então que para Odin conseguir essa água da vida, ele precisa destruir completamente o mundo dos humanos, Midgard, e também os humanos lá, sacrificando tudo isso para conseguir o seu tão esperado objetivo, revelando também que, na verdade, o Odin já pretendia fazer tudo isso desde o primeiro capítulo do mangá, onde os deuses iam matar a humanidade e isso ia quase que automaticamente causar a ressurreição dos deuses primordiais, e que, em outras palavras, foi a Brunhilde quem impediu a morte de todos, apenas interferindo na execução dos humanos. E foi exatamente por isso também que Odin ficou furioso por ela ter intrometido aquilo com Ragnarok, mostrando para nós leitores que aparentemente a Brunhilde já sabia sobre todo o plano do Odin, e por isso ela foi lá e atrapalhou para que a humanidade não fosse derrotada. E depois de resolverem esse pequeno problema da água da vida, eles também contam que o recipiente primordial é um receptáculo para poder receber o poder dos deuses junto da água da vida. E assim esse receptáculo divino se tornaria capaz de quebrar o selo dos deuses primordiais. E pela lógica, até a Gol pensou que o Odin seria esse tal monstro com poderes ridiculamente fortes de todos os primordiais juntos. Mas não era assim tão fácil conseguir esse tal receptáculo perfeito, porque cada tesouro possuía a divindade de um dos primordiais, e achar alguém compatível era como achar alguém com um tipo sanguíneo divino que seja compatível com todos os outros, o que é bastante raro, e até disse que era quase impossível a divindade de um deus ser compatível com a de um primordial.
e que foi um grande milagre o falso Odin ser compatível com a divindade do deus primordial Odin. E para conseguir o receptáculo perfeito, ele precisava ser compatível com todos os deuses primordiais, se tornando praticamente uma busca impossível. Mas o Odin, usando seus novos poderes e sua influência como deus supremo nórdico, ele conseguiu, mesmo demorando muito, encontrar esse tal deus milagroso. E o mais interessante dessa pequena página é que vocês podem ver uma mini Brunhilde e um mini Sigurd bem ali no cantinho, já referenciando o que aconteceu nesse dia. Dizendo então que Odin prendeu Sigurd sem motivo suficiente, e para a surpresa de ninguém vendo esse vídeo, o receptáculo perfeito para os primordiais é o semideus Sigurd, por ele ser muito especial e raro. E que também, pela tradução que eu vi aqui, é exatamente por isso também que o Nostradamus está sendo forçado a ficar ali para cuidar e tratar do Sigurd, não pela sua própria vontade. E a Gol pergunta o que é que vai acontecer caso o Sigurd se torne um receptáculo e quebre o selo dos deuses primordiais. E o Nostradamus respondeu de uma forma bem simples, rápida e objetiva, que o Sigurd vai morrer após ter cumprido seu papel, os 4 pilares vão reviver e a chacina entre os deuses vai recomeçar mais uma vez. E assim ele também acredita que vai chegar o fim de todo mundo. E ao entender isso, ela ficou em choque, mas também entendeu porque, desde o início, a Brunhilde arriscou a própria vida e fez de tudo, não importa o que acontecesse ou os outros pensassem, para salvar tanto a humanidade, seu namorado Sigurd e inclusive os próprios deuses de uma forma diferente, mesmo que tenha alguns sacrifícios nesse caminho, salvando todo o mundo. E saber desse fato deixou a Gol tão emocionada que ela começou a chorar na frente de todos, percebendo que sua irmã estava carregando tudo isso em cima de suas próprias costas. Mas ainda assim, ela não entende muitas das coisas que eles estavam falando e fica se perguntando por que eles chamaram ela até o submundo para contar tudo isso, mesmo ela sendo apenas uma valquíria em treinamento, e não a sua irmã incrível que está salvando o mundo. E então, depois de terminar toda essa enorme explicação sobre os deuses primordiais, o Sigurd responde a pergunta da Gol com uma grande bomba e sai correndo das páginas do capítulo, falando que a Gol, na verdade, é a última peça que está faltando. Mas agora eu me pergunto, a peça de quê, de onde, pra quê ou por quê? Porque nós não fazemos a mínima ideia de nada. A gente só sabe que ela é praticamente o One Piece da vida que todo mundo quer pegar. Mas então, depois dessa revelação bombástica, que na verdade a Valkyria mais inútil, pode até ser uma das mais importantes, aparece a Brunhilde, naquele mesmo jardim onde a gente conheceu o Buda e o Loki, chamando o próprio Loki para que ela e ele pudessem ficar lá conversando a sós. E o Loki pensou que, pela cara dela de arrependida ou de nervosa, ela tinha mudado de ideia e desistido disso sobre o Ragnarok, deixando o Loki até que bastante animado depois da conversa que eles tiveram no capítulo 89, se não estou enganada. Mas quando ele menos esperava, ela na verdade chamou sua atenção e se ajoelhou na frente dele, pedindo pro Loki participar na 11ª rodada, dizendo inclusive que já tinha o oponente perfeito para derrotar ele, praticamente implorando para ele morrer por ela e pela humanidade. E eu devo comentar que a cara de desgosto do Loki nessa cena foi como uma facada direto no coração dele, percebendo que ela iria assim tão longe para poder salvar o seu namorado, já que ele não deve saber sobre o plano inteiro do seu tio. Ouvindo apenas ela responder que não importa o que aconteça, ela precisa vencer a próxima rodada. E mesmo sabendo que ela estava convidando Loki para sua própria morte assim de bandeja, a Brunhilde continuou com a mesma expressão, dura e fria, sem empatia alguma, com Loki respondendo apenas que não vai ser derrotado e não vai dar essa vitória para ela, saindo andando de lá devagarzinho, dizendo que se ela quer tanto assim, ele vai lutar. E isso até que deixou ela meio confusa. Porém, antes dela responder algo ou fazer um comentário,
ele se virou imediatamente com uma flor em suas mãos que se teletransportou para lá, falando que ele já havia sido selecionado pelos deuses como lutador da próxima rodada desde o início, e a Brunhilde apenas não sabia desse fato antes de fazer o convite, dizendo então que da próxima vez ela não precisava implorar para ele ou ficar se curvando e abaixando sua cabeça na frente do Loki. Mas enquanto ela estava indo embora e jogou aquela flor fora como se fosse lixo, ela pareceu, na verdade, bem triste por isso, agradecendo ao Loki de um jeito meio melancólico quando ele saiu, como se realmente ela tivesse algum sentimento por ele, mas nada do jeito que ele sente. Então, depois de ser convidado pela morte e chegar em seu quarto, o Loki ficou deitado lá no chão, falando que a Brunhilde quer mesmo tanto fazer Odin lutar, mesmo que isso signifique matar ele no processo. E sabendo disso, o Loki começa a ficar doido como um psicopata, rindo alto até gargalhar e começar a destruir completamente o seu quarto inteiro, sem nem sair do lugar onde ele estava, seja usando armas ou apenas a sua aura divina, rindo enquanto chorava de dor e de raiva pela Brunhilde, destruindo tudo, menos a boneca dela, que permaneceu lá no quarto intocada. E depois disso, ele então disse numa cena que eu acredito ser uma das mais lindas do personagem: "Eu vou te matar". E eu tenho quase certeza que essa frase de matar foi direcionada a Brunhilde enquanto eu pensava nela, depois de tudo que aconteceu nesse capítulo. E depois do Loki fazer todo esse drama por conta da Brunhilde, nós vemos o Anubis, todo animado, fofinho e alegre, andando, falando que agora é sua vez de lutar no Ragnarok, de um jeito tão bonitinho, mas ao chegar na sala, ele ouve que alguém entrou na frente dele sem permissão. E eu juro, eu nunca senti tanta dó de um deus de Shumatsu como eu senti agora pelo Anubis nessa página. Ele estava todo feliz e ficou tristinho, ouvindo Zeus falar que o Loki vai lutar na próxima rodada. Ou seja, o Loki mentiu para Brunhilde e entrou na frente dos outros deuses sem avisar ninguém, nem mesmo o próprio Zeus. Mas pelo menos mostraram por que o Anubis não participou da 11ª rodada e alguém conseguiu se infiltrar na frente dele. Enquanto isso, no lado dos humanos, a Brunhilde, enquanto pede perdão pro Loki, diz que isso é para salvar a humanidade e o Sigurd, mencionando também que o Loki é o deus mais astuto dos céus e que a única pessoa que pode derrotá-lo na história da humanidade é o próprio Simohaira, também conhecido como Morte Branca, numa cena que mostra apenas seus olhos e um pouquinho do seu design. E logo na página seguinte, mostra também a valquíria dele, cujo nome eu ainda não aprendi a pronunciar, mas eu juro que até o oficial eu vou aprender. Mas sabemos que ela é a segunda valquíria mais nova, por conta de um erro de tradução meu mais cedo. E também eu acredito que essa valquíria é uma das mais fofinhas e estilosas entre elas, dizendo então no caminho que não conseguiu encontrar o Simohaira na floresta, e que estava cansada e ia fazer uma pausa antes de conhecê-lo. Mas enquanto ela já estava tomando seu chá, ele apenas surgiu bem atrás dela, antes que ela pudesse sequer perceber, já fazendo jus ao stealth avançado que o Simo tem desde a guerra. E o mais engraçado é que essa valquíria se apresentou para o Simo como se fosse um membro do exército, batendo continência e se apresentando para a batalha. E o Simo também, provavelmente para poder corresponder ao jeito da valquíria, também bateu continência, dizendo que eles vão proteger a pátria. E isso me dá a impressão de que ele não é patriota e apenas quis se divertir um pouco com a própria valquíria, que quis fazer isso. Inclusive, na última página do capítulo, fala que a alcunha dele é o maior atirador da história da humanidade, Morte Branca, Simohaira. Mas com toda certeza, esse capítulo foi de se emocionar, no sentido de ter muitas informações e cenas impactantes e importantes, principalmente sobre Odin e os deuses primordiais, e cenas maravilhosas do Loki, que me fazem gostar muito mais desse personagem. E eu sei que vocês devem estar cansados, mas deixe nos comentários para quem vocês estão torcendo
mas dessa vez com uma pequena competição. O time Loki coloca um coração verde e o time do Seymour coloca um coração branco. E vamos ver quem ganha embaixo. E não se esqueçam de estar aqui também para o vídeo do capítulo 98 oficial de Shimatsu no Valkyrie, que vai sair daqui poucos dias depois do lançamento desse vídeo, já que a tradução dos spoilers normalmente costuma mudar do oficial para o não oficial. Então eu espero todos vocês lá e até a próxima!